Olá, meu amado, Deus tem uma palavra para você. Hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto importante, sobre justiça de Deus. Jesus, a justiça de Deus. Não sei se você já ouviu falar, muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou pedir a justiça de Deus, eu coloco na mão de Deus. E isso é a pessoa querendo pedir a justiça de Deus, né? Porque a justiça do homem é falha. Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto. Um assunto vai ser algo rápido, algo simples, mas edificante para a sua vida, amém? Glória a Deus. Primeiro eu quero deixar um versículo para a gente pegar, que é quando a Bíblia fala em Romanos 3:21, né? Ele fala assim que agora se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Ou seja, ele está dizendo que agora havia uma justiça que é de Deus, não é mais justiça dos homens. Ele fala que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então a Bíblia relata para a gente de uma justiça agora diferente. Uma justiça não mais por obras, não mais pelo que você venha fazer, mas mediante Deus, a fé em Jesus Cristo. Eu peguei alguns símbolos que os homens usam, 3 símbolos na verdade, que os homens usam para representar a justiça, que eu sei que vai trazer um grande ensinamento para a gente. Eu peguei a espada, a balança e a mulher na fenda do pano nos seus olhos. Esses 3 símbolos, vamos tirar um ensinamento com eles, né? Antes de iniciar. O homem usa ele, né? Usa a espada, representando a força, né? De impor a justiça. A balança para nivelar. E a fenda dos olhos para não... A imparcialidade, né? Que a justiça é imparcial. Não pode ter parcialidade. O que a gente tira a lição? O que a lei explica? A justiça sem a espada é fraca, porque ela não consegue impor a justiça. Se o ladrão rouba, ela não consegue botar a polícia para prender. Então, ela é fraca. A justiça sem a balança, ela só é força brutal, né? Ou seja, a balança, ela é com uma equidade e igualdade para nivelar. O que é igualdade, né? É tudo igual para todos, né? Todo mundo receber da mesma forma. Se agiu errado, receber a mesma punição daquele erro, né? Equidade é realmente as coisas com justiça para todos, mas balanceada conforme a igualdade e desigualdade de cada um, né? Eu ouvi essa frase uma vez na faculdade que diz: tratar os iguais por iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, o que é igual, você vai dar sentença igual. O que é desigual, a sentença já é diferente. Por isso que se criou, né, a Maria da Penha, porque estava sendo algo desigual, não dava para encaixar ela nas outras de homicídio, teve que se criar o feminicídio. Então tudo isso mostrando a equidade, para balancear, para a balança ficar nivelada. E a mulher com aquele pano nos olhos, tapando a sua visão, para que ela não fosse guiada pelo que ela viesse a ver, mas pelo que dos fatos reais que aconteceram, que lhe foi passado. Então isso mostrando, né? A justiça dos homens, eles pensam em algo realmente correto. Claro que a gente na prática a gente vê que não há uma veracidade realmente do que está escrito. Mas eles tentam. Mas a justiça de Deus, que eu quero falar aqui, que a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é perfeita. Algumas pessoas falam que ela demora, mas ela é justa, né? Ela chega na hora certa. E eu quero falar para você que a justiça de Deus já chegou. A justiça de Deus é Jesus. Vamos começar. Eu quero falar sobre um assunto agora. Primeiro tópico. Onde podemos conhecer a justiça de Deus? Você já se perguntou? Como é que eu vou conhecer a justiça de Deus? Onde eu encontro falando sobre a justiça de Deus? Porque no mundo, né, além dos homens, nós temos escrito ali o processo penal, processual, penal, né?
Conhecemos o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Constitucional, a Constituição. Temos cada um livro, né? Qual é aquele que encontramos sobre a justiça de Deus? É claro que essa resposta é fácil de responder, né? Que está lá no livro de Romanos 1,17, o Evangelho. Porque o Evangelho, ele revela a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 1,17. O que Deus está dizendo para a gente? Já foi nos dado a Bíblia. O Evangelho aí, quando ele está falando, ele não está falando dos 4 Evangelhos, não. Paulo, quando ele fala aos Romanos, ele fala o Evangelho de Jesus. O que Jesus trouxe para a nossa vida, ou seja, o Novo Testamento. O que ele trouxe para a gente entender relacionado à vontade de Deus. É figura do Velho, mas o Novo Testamento. Nós pegamos algumas coisas do Velho que estão em cima baseadas no Novo para mostrar, né, a justiça de Deus. Porque nós sabemos que no Velho Testamento a justiça era na força, né? Olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio, ele disse, não, agora é diferente. Não mais vai ser assim. A justiça de Deus é diferente. Jesus veio mostrar algo para a gente. Então, onde podemos encontrar essa justiça? Na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a palavra para você receber conhecimento. Jesus, uma certa vez, falou para uns saduceus, fariseus, olha, vocês errais em não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Por quê? Aqueles homens estavam interrogando Jesus sobre um assunto que Jesus já sabia que não tinha nada a ver, falando sobre... foi aqueles homens que chegaram a ele dizendo assim, ó, um rapaz casou com uma mulher e ele morreu. Segundo a lei judaica de Moisés, o irmão tem que gerar descendência para o irmão morto. Ou seja, o outro irmão veio, pegou a mulher para casar e não gerou filho, também morreu. Veio outro irmão até o 7º, todos morreram e nenhum deu filho a ela. E depois ela morreu. O que será deles? Qual será o esposo dela quando ela chegar nos céus? Aí Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nos céus não se casam e não se dão em casamento. São como os anjos. Ou seja, Jesus estava falando que eles eram tão sábios na sua própria sabedoria e não entendiam a sabedoria de Deus. Eram ignorantes relacionadas às coisas de Deus. Então Jesus, quando ele pegou isso, ele fala que as pessoas muitas vezes são ignorantes por não estudar a palavra. Oséias, eu acredito que é Oséias 4:6, ele fala, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha que coisa Jesus fala, né? Está sendo destruído porque falta conhecimento. É necessário a gente estudar a palavra para a gente também se apropriar do que Deus tem para a sua vida, do que Deus tem para nós, do que Deus fala, a respeito do que Deus fala das suas obrigações, os seus deveres, os seus direitos, né? Que a lei do homem, ela fala, né? Direito, deveres, né? Obrigações, atribuições, privações, privativas, né? Então tudo isso que o direito fala, Deus ele fala para a gente na sua palavra. Ele fala, você tem direitos. Deus ele te dá, quando você toma uma decisão para com Jesus, você recebe herança junto com Jesus. E você agora tem poder para expulsar o mal. Eis que te dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e mal algum vos causaria danos. Lucas 10:19. Então Deus ele fala que ele também nos deu autoridade, poder. Mas nós também temos obrigações, deveres. Isso a gente conhece, entende, lendo a Bíblia e buscando nela conhecimento de Deus. Aí você pode me dizer como entender a justiça de Deus, por que Jesus é a justiça de Deus. Como eu posso compreender a justiça de Deus, né? Como eu falei, primeiro lendo a palavra, depois meditando, depois orando a Deus e buscando o conhecimento de Deus. Salomão ele foi sábio quando ele disse, Deus me dá conhecimento, me dá sabedoria. Tiago ele diz, olha, acho que é Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente.
Então, se há falta de sabedoria, você precisa pedir a Deus. Então, por que Jesus é a justiça de Deus? Como entender a justiça de Deus? Jesus, a Bíblia declarou, né? O Evangelho revela a justiça de Deus, a fé em Jesus. É através de Jesus que nós conhecemos. Ele se tornou justiça de Deus porque ele veio como propiciação pelos nossos pecados. Ele veio como sacrifício pelos nossos pecados, na verdade. Então, o sacrifício que ele fez na cruz, meu irmão, ele deu a nós agora uma oportunidade. Paulo diz: agora não há judeu, e nem gentio, nem grego, nem bárbaro. Todos agora têm a mesma oportunidade. Ou seja, porque a promessa era para os judeus, era para os descendentes de Abraão. Mas a Bíblia fala que agora Deus colocou todos juntos, para todos ter agora a mesma oportunidade. Ou seja, você agora tem a mesma oportunidade. Isso é o que? É equidade, igualdade, né? A balança. Deus balanceou dizendo: agora não, todos vão ter oportunidade. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas agora todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Está lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Se você for ler ali 11, 12, 13, ele fala sobre isso. Ou seja, ele veio para os que eram seus, mas ele não recebeu, ele negaram Jesus. Ou seja, ele abriu agora o espaço para todos. Todos quantos o aceitarem, o receberem, ele vai lhe dar o poder de se tornar filho de Deus. Então agora você se torna filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. Por que ele é a justiça de Deus? Por isso, meu irmão, ele fez um sacrifício perfeito. Quem já ouviu o meu outro vídeo falando sobre o Cordeiro vai entender. Ele fez um sacrifício perfeito. No Velho Testamento usava-se um cordeiro, e no Novo usou o Cordeiro Jesus, perfeito, imaculado, sem mancha. Ele ressuscitou para que aquele sacrifício seja um sacrifício vivo, meu irmão, que não morreu, que não parou ali. Não foi só algo, foi um sacrifício como um anual, como no Antigo Testamento fazia, não. Foi um sacrifício vivo. Ou seja, ele está vivo, perfeito. Nada pode invalidar esse sacrifício. A escrita de dívida, a Bíblia fala, né? Foi cravada na cruz. Os nossos pecados, nossa dívida. E ali foi consumado. Então ele é a justiça de Deus para a sua vida, meu irmão. As pessoas pensam: meu Deus, faz justiça. Meu irmão, Deus já fez justiça. Deus está no controle de Deus. Deus vê a situação que você vive, Deus vê a maldade dos outros, Deus vê o que os outros estão fazendo contra você, então Deus vai agir sim. Deus está trabalhando. Muitas vezes aquilo que é a maldade que as pessoas plantam, elas vão colher. A justiça de Deus vem. Então, por que Jesus é a justiça de Deus? Pelo que ele fez, o que ele se doou, o sacrifício dele na cruz. O que ele fez por você, por mim, por todos. Esse sacrifício mudou tudo. Então, para você entender a justiça de Deus, você precisa entender quem é Jesus, entender sobre o ministério de Jesus, entender sobre o sacrifício de Jesus, entender sobre o que ele fez na cruz, né? Quando você entende isso, as coisas começam a se encaixar e você começa a perceber, né? O quão Deus é poderoso, é amoroso, é misericordioso. Que nós não éramos merecedores, mas a Bíblia fala que ele nos fez merecedores. Aleluia. Outro ponto que eu botei aqui importante é: a nossa própria justiça pode nos salvar ou justificar. Talvez muitas pessoas falam isso hoje, né? Eu sou bom. Eu faço bem, eu não faço mal a ninguém. Eu oro de manhã, quando acordo eu oro de noite. Eu ajudo instituições de caridade, eu dou esmola, eu dou cestas básicas. Eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia fala: será que a minha justiça, essa justiça que eu comecei a citar aqui, que é minha, que é do homem, será que essa justiça é capaz de me salvar, de me restaurar, de me justificar?
A Bíblia fala que todos pecaram, né? A gente leu aqui Romanos 3:10, se você voltar, né? A gente leu 21, mas se você voltar ao 10, ele vai dizer assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Ou seja, ele falou que todos foram botados na mesma posição agora. Ou seja, todos têm a mesma oportunidade, né? E todos estão debaixo do mesmo pecado. Tanto judeus como gregos, bárbaros, gentios, todos estão debaixo da maldição da lei. Ou seja, agora para você receber uma vida nova com Deus, a Bíblia fala que você precisa agora receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10, se você for ler o capítulo 10, versículo 8, 9, 10, ele fala, né, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão pela fé. Essa atitude de fé, de confissão, ela faz uma diferença, porque você recebe Jesus no seu coração. E a Bíblia fala que quando você recebe Ele, agora sim, você é justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. E quando você segue Ele, você passa a ter uma vida de relacionamento com Deus. Então você precisa manter uma comunhão com Deus. Isso que a Bíblia fala para a gente. Essa justiça que a gente pode realmente dizer que somos salvos, que é mediante Jesus. Mas a nossa própria justiça não faz a gente alcançar a Deus. Tem um versículo aqui que eu quero deixar, Romanos 10:3, ele fala assim, né? Porque ignorando a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se submetendo à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, a Bíblia está dizendo para a gente, né? Os homens, eles não quiseram se submeter à justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, você diz, eu sou bom. Eu estou ajudando, eu estou dando cesta básica, eu estou fazendo bem, então eu sou bom. Olha que coisa, né? Você dizer que é bom. Jesus, quando o homem interrogou Jesus, bom mestre Jesus, por que me chama bom? Bom é um só, é Deus. Ou seja, e você está dizendo que você é bom. Se o próprio Jesus disse que bom é Deus, você está dizendo que é bom, que faz o bem, que ajuda a todos. Meu irmão, todos estamos debaixo de maldição. Só podemos receber remissão dos pecados através de Jesus. Aqui, Paulo está dizendo que aqueles homens, no capítulo, como eu li, Romanos 10, versículo 3, 4, né, quando você lê, ele está falando que Deus trouxe uma justiça, mas os homens desprezaram a justiça, ignoraram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se submetendo à justiça de Deus. Aí ele fala, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. É pela fé, meu irmão, agora é pela fé em Jesus. Ele é a justiça de Deus. Ele é quem pode mudar a sua vida. Eu lembrei de um assunto que fala em Lucas 18, 9 e 14. Fala sobre aquele homem que subiu ao templo para orar. Um era publicano e o outro era um fariseu. Para você entender o que era o fariseu. O fariseu era aquele que dizia que praticava a lei. É aquele que dizia que tinha conhecimento sobre a lei. Era aquele que é estudioso, era um religioso. O publicano era o cobrador de impostos. Era aquele que diziam que era um ladrão, que roubava. Ou seja, duas pessoas que a gente, naquela época, era considerado que um fariseu era o justo e o publicano era o pecador. Naquela época, hoje nós entendemos diferente, mas naquela época as pessoas compreendiam dessa forma, que o fariseu era o fiel a Deus, era o praticante. Mas olha a parábola que Jesus mostra, quando eles subiram ao templo para orar. O fariseu orou a Deus, batia no peito, né? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses homens pecadores. Não sou como esse publicano, cobrador de impostos. Dou meu dízimo, jejum 2 vezes por semana, dou esmola. E ele começou a se vangloriar, né? Se exaltar, dizendo o que ele fez, o que isso e aquilo. E aí aquele publicano, a oração dele foi, ó Deus, perdoa-me porque eu sou pecador, eu não sou nada. Ele se humilhou, por isso que tem a palavra, né? O que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado.
Ou seja, mostrou ali, Jesus mostrou através dessa parábola que não adianta o homem querer se justificar, querer trazer sua própria justiça e dizer que é bom, é perfeito, porque não é, meu irmão. Todos nós estamos debaixo de pecado, precisamos de Jesus. Quando você recebe a Jesus, você passa a viver uma vida em Jesus, aí sim você é justificado pela fé. Aleluias. 3 coisas importantes que eu falei para você, né? Onde podemos conhecer a justiça de Deus, como entender a justiça de Deus, porque Jesus é a justiça de Deus. E a nossa própria justiça pode nos salvar ou justificar. Eu creio que você já tem, você pode responder essas três tópicos, 3 perguntas. Você já compreendeu através desse ensinamento o que é a justiça de Deus. Como compreender, como conhecer a justiça de Deus. E você entendeu também que a sua própria justiça, as suas obras, não podem te justificar, não podem te salvar. Então deixo essa mensagem para você, amém? Medite nesses versículos que eu falei, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus.